Olha, tá diferente o aviso. É que eu acho que eu atualizei o Note aqui, então talvez algumas coisas devem ter ficado mais moderninho, né? É. Estava em inglês até, I got. Olha. Vamos lá, share screen. Ué, estão vendo? Uhum. Então, F5. Então, antes da gente começar a falar propriamente do Espírito Santo, porque Só não está expandido. Deus... Oi? Só não está expandido, mas tudo bem. É? O teu está expandido, a tela cheia? Tá. O meu aqui não está. Nossa, também não. É que a sua tela é muito grande. Não. Não tá? Não. Ué? Não tá, não. Não tá. Deixa eu ver. Vou fazer de novo. Vamos ver. Agora, não. Deu? Não. Ué? Aperta E você, F5 Beth? aí. O meu Você vê? tá mais ou menos. Eu estou vendo todo o texto de hoje. Origem do Pentecoste, outros nomes, Pentecoste. Não tá na tela cheia. Se apertar... Ué, Aperta F5, clica. eu apertei, gente. O meu tá grande. Peraí. Por que será? Ué? E eu recebi um aviso que vocês estão vendo a minha tela. Por Não, quê? ainda estou vendo. Mas tá saindo ela inteira do PowerPoint escrito, né? As telinhas menores na lateral. Então, mas o meu não tá. Por quê? Ué? Não sei. Não, mas... Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. É? Estamos gravando tudo isso. Tem problema. Vamos lá. Então, Deuteronômio. Vamos ver a origem, né? Porque assim, o enchimento do Espírito Santo foi no Pentecoste, né? Então vamos entender o que é o Pentecoste primeiro, tá? Então, Pentecostes, quando surgiu, por quê? Então, Deuteronômio 16, 9 a 17. Então eu vou ler. Deuteronômio 16, de 9 a 17. 7 semanas depois de começarem a colher os cereais, comemorem a festa da colheita, em honra do Senhor, nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. E na presença de Deus, no lugar que ele tiver escolhido, para nele ser adorado, todos deverão festejar e alegrar-se. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade onde vocês vivem. Não esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Obedeçam fielmente a essas leis. Depois de separarem os cereais da palha e de espremerem todas as uvas, comemorem a festa das barracas durante 7 dias. Todos devem festejar alegremente. Vocês, os seus filhos e suas filhas, os seus escravos, as suas escravas e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Festejem durante 7 dias em honra do Senhor, nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhes dará boas colheitas e abençoará tudo o que vocês fizerem. São essas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que ele tiver escolhido para nele ser adorado. A festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar nenhuma coisa para oferecer a Deus, porém cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver dado. Amém. Então, aqui, Pentecoste era uma das 3, né, das 3 maiores festas que o povo de Israel comemorava, que
que foi instituído para que o povo fizesse, né? Que era Páscoa, Pentecoste, ou ali a festa das semanas, né? Que fala, ou tabernáculos, ali da barraca, né? Do vinha barraca. Aqui da minha Bíblia é tabernáculos, né? Que são as tendas, né, mesmo. É o tempo que eles moraram, o tempo que eles moraram na peregrinação, né, no deserto, tudo é o tempo que eles moraram na barraca. Eu queria pegar mais uma. Vou montar ele. Ok, então, a Pentecoste era depois da Páscoa, né? A Páscoa eles comemoravam durante 7 dias, né? E que a Páscoa era a comemoração da libertação do povo, né, do Egito, tá? Aí depois, no segundo dia, depois do segundo dia da festa da Páscoa, porque eram 7 dias, né, de festa. Aí no segundo dia, os judeus começavam o período da colheita, tá? Aí, então, as espigas da primeira colheita eram amarradas, né? E eram em forma de feixe e eram dedicadas a Deus, tá? Então, o sacerdote sacudia, né, os feixes, né, as espigas. Era um ritual que eles faziam como oferta do cereal, tá? Então, aí, por 49 dias seguidos, então o povo trabalhava na colheita, tá? Então, Pentecoste, na verdade, veio dessa palavra de 50 dias, tá bom? Então, assim, da Páscoa, né? Depois da Páscoa, 50 dias, aí vem o Pentecoste, tá? E aí eles comemoravam o Pentecoste. E vamos ver agora essa passagem de Levíticos. Levítico 23, de 15 a 23. Qual que é o número? Levítico 23. Eu marquei 15, mas pode ler a partir do 14. É que você não mudou 14 a 23. Oi? Muda a tela. Você não mudou. Muda a tela. Abaixa a tela. Você está na primeira, você tem que apertar no 2 aí na lateral. Ah, o teu Não, tá... mas... É. Não, eu estou no 2. Não, mas a gente está na primeira página, que a gente está no PowerPoint. Ó, dá um ESC e volta para o PowerPoint. Espera aí. Aí. Tá. Isso. Mas eu estava aqui. Não, Aqui você estava com a tela cheia. Aí a gente está na tela essa do PowerPoint. Nessa tela. Ah, Aí agora você muda lá do ladinho, quando for para 3. tá. Levítico 23. Então, é para ler Levítico 23, de 15 a 23? Isso. Não, 14. 14 a 23. Tá. Ó, eu vou tentar fazer o F5 de novo, tá? Tá bom. Eu leio ou espero? Tá, vai lendo enquanto ela vai tentando. Ficou grande? Não. Não. Ah, então não está indo. Viu, Lica? Eu vou... Oi. Eu mandei aí no seu WhatsApp Ah, como que tá aparecendo pra gente. deixa eu ver. Pode ler, Beth. Pode ir lendo já. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é o decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que morem. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida. Contem 7 semanas completas. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado. E então apresentarão uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor.
Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, sem defeito, um novilho, 2 carneiros. Eles serão o holocausto ao Senhor, com suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Depois sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, como o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertencem ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é o decreto perpétuo para que suas gerações, onde quer que morarem, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até a extremidade da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas da sua colheita. Deixe-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. Lê até o 25, então, Beth. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Tá? Então, aqui eles não podiam comer, né, nenhum pão, né, no primeiro, antes de oferecer para Deus, né? Até levar a oferta para Deus. Então, Deus queria ensinar o povo que eles deveriam agradecer, né, ter esse espírito de gratidão e alegria. Então, o Pentecoste é o dia de ação de graça pelas colheitas, né, que Deus abençoou, tá? Então, é como um agradecimento pela fartura da colheita, tá? Então, o Pentecoste é uma festa de agradecimento a Deus pelas bênçãos, ok? Mudou para vocês, tela 3? Pena que não dá para aumentar, não sei por que não está aumentando. Então, outros nomes do Pentecoste, tá? E seus significados. Então, no Antigo Testamento, na verdade, não tem essa explicação do significado de Pentecostes, mas está claro a ordem que era para a gente não, né? Para o povo de Israel guardar a festa dos Pentecostes. Então, eles levavam essa oferta contando 7 semanas, tá? Então, 50 dias depois do 7º sábado, então eles tinham que apresentar uma oferta de cereal e então depois no 2º dia da Páscoa contar 50 dias e aí esse era o tempo que eles faziam a colheita e depois que passasse 50 dias, eles tinham que fazer a oferta do cereal para Deus com alegria e gratidão, tá? Então, essa é uma tradição que chegou até os dias do Novo Testamento. Outros nomes, então, para essa festa Festa das Semanas, é a mesma coisa, tá? Então, Êxodo 23, 16. Pode ler. Êxodo 23, 16. Comemorem a festa da colheita logo que vocês começarem a colher o que plantaram. Comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as uvas e as frutas dos pomares. Uhum. Então, assim, aí outro nome que eles tinham era a festa da cega do trigo, tá? Porque a colheita era de cevada e de trigo, tá? Por isso que tem esse nome também. Êxodo 23, 16. Ah, já leu.
Leu, então, 34, 22. Êxodo 34, 22. 34, 22, Êxodo. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita, no fim do ano. Uhum. Tá, então, celebrava, então, a colheita, né? E as primícias, né? Então, a primeira que, né? Os primeiros frutos que saíam, então, por isso que veio esse nome, tá? A festa da colheita dos primeiros frutos. Mas, assim, na verdade, era uma cerimônia que era para o povo nunca esquecer que quem estava cuidando, quem estava abençoando era Deus. Tá? Então, essas festas era para eles sempre servia como um memorial, né? Para o povo não esquecer as coisas que aconteceram, os livramentos e as bênçãos de Deus, tá? Vamos passar para outro. A origem do Pentecoste. Nossa, agora ficou pequenininho. Vocês conseguem ler? Tá? Então, como que surgiu a origem do Pentecoste? Os israelitas, eles viviam na terra de Canaã, né? Aí, na época de Jacó, houve aquela fome, né, na Palestina, mas no Egito tinha abundância de cereais. Então, Jacó pediu para os filhos comprarem comida no Egito. José tinha se tornado primeiro-ministro, né, lá do Egito, né, vamos dizer assim, vendido pelos irmãos, né, como escravo, e Deus levantou ele como governador, né, como primeiro-ministro lá do Egito, tá? E aí, então, eles foram comprar, ele fez todo aquele teste lá, né, com seus irmãos, e depois que eles se reconciliaram, né, então José pediu para que o pai e todo o povo de Israel fosse para o Egito, né? E aí, então, Jacó, né, toda a família, na verdade, de Jacó, né, foi para o Egito. Era composta de 66 pessoas no total. Familhona, né? Saiu lá de Berseba e foi para o Egito. Então, Gênesis 46, 26. Gênesis 46, 26. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Olha só, hein? Eita familhinha! Também, né? Eles eram em 12 irmãos, né? 12 irmãos. Tirando José, né? Foram os 11 irmãos e seus filhos e servos, etc. Então, mas depois de um tempo, né, se levantou um faraó que não conhecia José e ele ficou com medo que o povo de Israel crescesse mais do que os egípcios, né? Porque Deus abençoava, mesmo que eles estavam sendo oprimidos, mesmo que eles eram escravos, era um povo abençoado por Deus, né? Então, o faraó ficou com medo do povo de Israel se multiplicar mais do que os egípcios, e então, além dos trabalhos difíceis e pesados que eles davam para os israelitas, né, para construir as cidades, os celeiros, então, eles também tinham a tarefa de preparar o barro e fazer tijolo. Então, também todo tipo de trabalho agrícola, tá? Que o povo tinha que fazer. Então, eram todos trabalhos bem pesados, né? E então, além dessa tarefa árdua que eles tinham, Faraó
mandou que as parteiras, que, né, quando elas fossem lá, né, dar à luz, ajudar o hebreu a, né, dar à luz, então eles ordenaram para as parteiras matarem se nascesse menino. Se nascesse menina, podia, tudo bem, tá? Então, isso está lá em Êxodo 1, 8 a 16. É para ler? Acho que não precisa, né? Acho que não precisa. Vamos ler o depois. Então, Deus levantou as parteiras, na verdade, elas temeram mais a Deus do que o faraó, né? Então, elas não obedeceram às ordens do rei e deixaram viver os meninos. Qual a desculpa que elas deram? Ai, as hebreias são fortes, quando a gente chega lá já nasceu. Não deu nem tempo da gente, né? Tipo, enganar e matar, né? Então, o povo foi se tornando cada vez mais numeroso e cada vez mais forte, tá? Então, quando ele viu que as parteiras não estavam obedecendo, o faraó mandou, então, lançar todos os meninos no rio Nilo, né? E deixasse viver somente as meninas. E aí, por causa disso, o povo clamou ao Deus, né? Então, Deus ouviu o lamento deles e fez uma aliança, e lembrou da aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó, né? E resolveu libertar, levantando Moisés como libertador do povo, tá? Então, Moisés, ele pertencia à tribo de Levi, nasceu no Egito sob escravidão, e quando, né, lembra, quando o faraó mandou jogar os meninos no rio, os pais, então, temeram, assim, confiaram em Deus e, mesmo temendo o faraó, escondeu Moisés por 3 meses, né? Como não podia mais escondê-lo, né? Porque ele foi crescendo, foi ficando forte, né? O choro, essas coisas, e eles iam descobrir. Então, eles colocaram ele no cesto de junco, né? E na margem do rio Nilo. E aí esse cesto foi resgatado pela filha do faraó. Era o propósito de Deus, né? Vamos dizer assim. Então, o Moisés, ele foi educado com toda a sabedoria dos egípcios no palácio como filho da princesa né, filha do faraó, e ele era poderoso, né? Porque ele cresceu ali, né? Vamos dizer assim, no palácio, né? Com os poderosos, tá? Então, quando ele tinha 40 anos de idade, ele foi para um lugar onde estavam os irmãos hebreus, e ele viu como o povo estava sofrendo, né, com esse trabalho pesado, e viu um egípcio espancar um dos hebreus, né, de uma forma brutal, injustamente, e aí ele, assim, né, como ninguém estava vendo, ele foi lá apartar a briga e não, nesse ele matou o egípcio, né? Que estava é, é, que estava espancando o hebreu. Mas aí depois ele viu 2 hebreus brigando e ele foi tentar apartar. E eles falaram assim: por que você que, né, matou o outro está querendo te falar alguma coisa para nós, né? Quem que te colocou como juiz sobre nós? E aí, por causa disso, Moisés teve medo. Então, assim, passou 40 anos, né? Aí depois ele foi para o deserto. E passou mais 40 anos no deserto. Aí onde ele teve o encontro com Deus, tudo, né? E aí ele voltou para
para conduzir o povo em direção à Terra Prometida. E aí, então, ele conduziu o povo para Canaã, só que ele não, infelizmente, né, coitado do Moisés, por causa do povo que deixou ele nervosinho, ele foi proibido, né, de entrar na Terra Prometida. Então, ele só conseguiu enxergar de longe aonde o povo iria morar, né, a terra que Deus tinha prometido. Então, ele morreu antes. Então, vamos ler essa aí, Deuteronômio 34, de 1 a 7. Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 1 a 7. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu para o Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e de Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do Vale de Jericó, a cidade das Palmeiras até Zoar. E o Senhor disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abrão, e a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera, e sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem seus olhos, nem seu vigor tinham se enfraquecido. Já pensou? A mulher que viveu mais tempo na Terra, ela teve 122 anos. Eu estava vendo hoje a história de uma mulher lá, eu falei, uau! E aqui, né, é interessante, né, porque Moisés, olha só, ele não estava com os olhos fracos e nem o vigor, né, estava fortão. Porque, ó, quando ele foi tirar o povo, ele estava com 80 anos, só tinha 80 anos. E aí depois ele peregrinou por 40 anos no deserto, né? Porque no final Deus teve que trocar aquele povo lá, né? Esperar toda aquela geração morrer para poder os filhos entrarem na Terra Prometida, na verdade, né? Então, né? Então, depois que Moisés morreu, Deus levantou Josué para conduzir o povo, né? E aí, então, com Josué, eles tomaram posse, né, da terra de Canaã, e então o povo de Israel ocupou ali as terras que foram distribuídas por cada tribo, né, e começaram a cultivar, então, os cereais, que é a cevada e o trigo, e após essa colheita dos primeiros frutos, então, pela alegria que o povo tinha, né, pelas bênçãos da colheita, então Deus deu essa ordem para que o povo celebrasse a festa da cega dos trigos, de trigo, ou Pentecostes, tá? Então, é aí que vem essa festa. Vamos ver lá, Êxodo 23, 16. Êxodo 23, 16. Comemorem a festa da colheita logo que vocês começarem a colher o que plantaram. Comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as uvas e as frutas dos pomares. Tá com outro nome, né, da colheita. Então, Pentecoste era a festa de ação de graça pela colheita dos primeiros frutos, né, do cultivo
do povo nessa terra que Deus tinha prometido, que era a terra de Canaã, né? Lembra que Deus falou que era a terra que manaria leite e mel, né? Tá? Aí, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém ela foi invadida, né, e destruída pelos romanos, e também o templo, né? E assim os judeus, mesmo assim os judeus eles mantiveram essa tradição de comemorar o Pentecoste. E aí eles descobriram que Moisés tinha recebido as leis lá no Monte Sinai, bem no dia do Pentecoste. Tá? Então, com isso, eles comemoravam mais, assim, deram mais um significado para a festa do Pentecoste, que era o agradecimento pelo recebimento das leis, tá? De Deus, tá? E porque os judeus eles acreditavam que os frutos que eles colheram não era resultado nem da sabedoria, dos esforços ou das técnicas humanas, né? Mas eles consideravam que Deus é que havia dado chuva na estação certa e orvalho, né? E abençoasse para que tivesse muitos frutos, tá? Então, por isso eles celebravam com gratidão, né, essa colheita, e também teve mais esse significado do recebimento das leis de Deus, tá? Então, deixa eu ver mais. Como comemorar o Pentecoste? Trocou aí para vocês? Então, eram várias ofertas, né, que eles tinham que fazer. Então, foi primeiro a oferta do primeiro cereal e a oferta com os 2 pães, né? Então, no dia do Pentecoste, então Deus ordenou para trazer 2 pães feitos com a melhor farinha, né, cozido com fermento, como uma oferta dos primeiros frutos para o Senhor, tá? Então, como um sinal de alegria e agradecimento a Deus. Tá? Acho que já lemos, né, essa passagem de Levítico. Aí, segundo, eles tinham que oferecer uma oferta queimada de aroma agradável em holocausto, que era a oferta inteira, né, vamos dizer assim, e a oferta derramada, que era a libação, né? Então, com essa oferta do cereal, tinha que oferecer 7 cordeiros sem defeito de 1 ano e um novilho e 2 carneiros, né? Para cada novilho tinha que ter 3 décimos de um efa, né? E na oferta do holocausto e na oferta de libação. E esse ato da oferta era para eles lembrarem do tempo que eles saíram da escravidão do Egito para entrar para a Terra Prometida. Tá? Então, essa é a oferta de agradecimento da ajuda de Deus pelas colheitas fartas e manifestando também agradecimento e alegria pelas bênçãos de Deus. Tá? A outra coisa que eles faziam no Pentecoste era a oferta do pecado com um bode, né? Por isso que aí, né, fala lá, como que é bode expiatório, não? Como que é a frase? Porque, na verdade, o bode é como se estivesse no seu lugar, né? Para que Deus pudesse, então, perdoar os pecados, então tinha que ser um bode ou um cordeiro sem defeito, para pedir o perdão dos pecados cometidos durante os 50 dias da colheita, tá? Nesse período das festas. E aí, depois eles também tinham que ofertar
2 cordeiros de 1 ano, e porque representava o quê? Do bode era do perdão dos pecados, tá? E o dos cordeiros significava a sua reconciliação com Deus depois de receber o perdão pelos pecados, né? Então, oferecia essa oferta pacífica para Deus, como reconciliação, né, com Deus, tá bom? Aí, depois, então, tinha a oferta movida com pão das primícias, junto com a oferta pacífica com os 2 cordeiros. Então, essa oferta, os sacerdotes, então, eles sacudiam, né, ou balançavam essa oferenda diante de Deus, e, através desse rito, os judeus agradeciam pela bênção, né, de Deus na colheita abundante, né? Então, tudo era para agradecer pelas bênçãos que Deus tinha dado. Tá? Então, Pentecoste também eles consideravam um dia santo, e ninguém, né, dentro dos que viviam lá no 40 quilômetros dentro da cidade, né, no raio de 40 quilômetros, não podia trabalhar, tinham que participar da festa, né? Então, isso incluía os servos, as servas, os levitas que viviam na cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Então, todos tinham que estar lá concentrados para agradecer a Deus, tá? Aí, vamos ver. Então, nesse dia do Pentecoste, né, o Espírito Santo veio e o propósito, né, de Deus foi cumprido, tá? Então, vamos ler essa passagem de Êxodo 34, 22. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. Uhum. Então, ali, a festa das primícias, né, fala que que seria, na verdade, o Espírito Santo é como se fosse uma figura das primícias, tá? Então, o propósito de Deus nas primícias, né, de você ofertar as primícias, e aí, quando aconteceu a festa do Pentecoste lá, quando Jesus tinha sido crucificado já, né, e já tinha ressuscitado, então, ali, no dia do Pentecoste, né, estava tendo a festa dos Pentecostes, e aí estava todo o povo lá, né, comemorando, vamos dizer assim, e aí Pedro, naquele dia, então, pregou, né, sobre Jesus, né, lá em Atos, e 3.000 pessoas se converteram, né, e, e, e aí eles também receberam o Espírito Santo, né? Pedro tinha pregado a respeito de Jesus Cristo, a sua vida, sua morte na cruz, a ressurreição e a exaltação acima dos céus como Senhor e Salvador. Então, no primeiro dia da colheita, então era assim, no primeiro dia da colheita, um feixe de primícias era oferecido a Deus como uma oferta movida, e depois continuava a colheita por 49 dias, e no dia do Pentecoste, é como se essas 3.000 pessoas que se converteram fosse um feixe espiritual que foi oferecido para Deus, tá? A representação como se fosse a colheita dos frutos de pessoas, né, da conversão de pessoas, tá bom? Então,
O Pentecoste foi o início das colheitas, né, no sentido espiritual, e continua até os dias de hoje, tá? Aí os 2 pães como oferta movida. Quando Deus ordenou oferecer os 2 pães, né, com os 2 jarros da melhor farinha, cozido com fermento, como uma oferta movida ao Senhor, esses 2 pães representavam a união dos judeus e dos gentios, tá? No mesmo corpo, para se apresentarem diante de Deus. Então, no dia do Pentecoste, essa unificação de 2 raças foi cumprida. Judeus e os gentios ouviram a mensagem do Evangelho e foram convertidos no mesmo dia, no mesmo lugar, como se fossem 2 pães oferecidos no mesmo instante, tá? Então, era essa representação. E, então, 1 Coríntios 12, 13, pode ler? 1 Coríntios 12, 13. Assim, também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então, todos, né? Então, não tem distinção de raça, nem de nada, né? E nem escravo, nem livre, nós somos todos iguais, né? E Deus morreu por todos nós, né? Jesus morreu por todos nós. E a gente tem acesso diante do Pai pelo sacrifício de Jesus, né? Que ele tirou toda essa separação que existia entre os judeus e os gentios, unindo como um só corpo, tá? E também de nos unir com Deus. Então, Levíticos 23, 20. Porque aí 23, 20a, então é só o comecinho do versículo. Peraí, 23, 20, tá? O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. E então essa oferta representava ação de alegria e de gratidão para Deus, tá? Quando as pessoas lá no dia do Pentecoste receberam o Espírito Santo, eles ficaram cheios de alegria e com muito sentimento de gratidão a Deus, tá? Então, é como se fosse uma simbologia dessa oferta movida que teve o cumprimento dele, tá? Quando os discípulos viram Jesus ressuscitando, eles não sentiram aquela alegria tão real e duradoura, né? Eles ficaram com medo e ficaram com ansiedade. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles ficaram assim, com alegria real e permanente, tá? Depois que eles receberam do Espírito Santo. Então, eles ficaram alegres e louvaram a Deus, mesmo no meio da perseguição. Ok? Vamos ver lá, Atos 2, 46, 47. Atos 2, 46 a 47. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Tá? Eles ainda estavam sendo perseguidos, mas tinha toda essa alegria, né? E gratidão, tá? Então, e as pessoas eram, né? Acabavam se convertendo também, né? Tá? Então, Deuteronômio 16, 12, fala que tá lembrando daquilo que, né? Que quando eles eram escravos no Egito,
e que tinham que guardar, então, esses mandamentos e tinham que cumprir, né? Então, Deus estava falando que eles tinham que comemorar a festa das semanas para lembrar dos dias de escravidão e lembrar que Deus tinha libertado eles, né, do Egito pela graça de Deus, né? Porque quando eles foram libertos lá no Egito, eles tiveram que passar o sangue do cordeiro nos umbrais, né, para que os seus primogênitos fossem poupados, né? Então, quem passou ali o sangue nos umbrais da porta, o anjo passou, não levou o primogênito, tá? Então, isso era a graça de Deus. E a vinda do Espírito Santo no Pentecoste significa também a graça de Deus, né, sobre as nossas vidas, tá? Então, vamos ver lá, Atos 2, 36, 4, de 8 a 12, Atos 4, de 8 a 12. Atos 2, 36. Portanto, que todo o Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Uhum. Atos 4, de 8 a 12. Então Pedro, cheio de Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Tá? Então, é o cumprimento das profecias em relação a Jesus, né? E a vinda do Espírito Santo era para comprovar e para testificar, né, a obra de Cristo na cruz, a graça de Deus e da forma como Deus, né, prometeu essa libertação para que todos aqueles que crerem, né, sejam salvos e possam ter uma nova vida. Tá? 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Tá? Então, o Espírito Santo é que traz essa nova vida. Tá? Então, esse é só uma introdução, né? Falando do Pentecostes, para a gente poder entrar sobre o Espírito Santo, tá? Então, semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar. Por enquanto, ainda não, né? É um pouco complicado, né? Porque tem várias coisinhas assim de rituais e cerimoniais, mas tudo para sempre lembrar daquilo que Deus fez, né, para o povo. Tá? Então, os rituais e as festas, essas cerimônias, era para não esquecer, né, das coisas que Deus tinha ordenado, tá bom? Ok. Então, hoje é isso.
Quer falar alguma coisa, Fred? Não, tá bom. Então vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos, né, teve esse plano maravilhoso nas nossas vidas e o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e agora não precisamos mais oferecer sacrifícios nem ofertas, assim para sermos perdoados. Nós agradecemos pela obra completa que Cristo fez por nós na cruz e também nós agradecemos por o Senhor enviar o Espírito Santo para habitar nas nossas vidas, nos guiar, nos fortalecer, nos direcionar, nos repreender, nos ensinar, que o Senhor realmente possa ter liberdade para agir através do Espírito Santo nas nossas vidas. É o que pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar tratando nas nossas vidas cada dia mais. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.